E hoje, para quem está chegando agora aqui na Rádio Bandeirantes, foi anunciado por parte do governo do estado medidas mais restritivas no Plano São Paulo. Então, a partir do dia 25, somente atividades essenciais. Nada de bar, nada de restaurante, nada de comércio de rua, nada de shopping center. Isso até o dia 3? Vai ser do dia 25 ao dia 27, e aí depois do dia 1º ao dia 3. São 6 dias de restrição. E se houver um relaxamento após isso, esse relaxamento acontecerá no dia 7 de janeiro. Então, qualquer novidade, qualquer nova notícia em relação a isso, é claro que você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes. Agora, Ana, hoje é dia 22. Tem muita gente já se preparando para viajar, para encontrar, por exemplo, uma pessoa que não vê há muito tempo, um parente que não vê há muito tempo, um avô, uma avó, os pais. O Lucas Josino mesmo está afastado dos pais há um bom tempo e deve se encontrar com eles nesse final de semana. Só que antes, ele vai fazer o teste da Covid. Ele vai fazer o teste para saber se ele está doente ou não, para ele encontrar os pais e a vovó Jupira, o tio João, em segurança plena. E tem muita gente agindo desse jeito. A gente tem percebido isso no dia a dia. Tanto que você chega agora com essa confirmação. A procura por testes aumentou e muito, né? Nunca se fez tanto teste para a Covid-19 no Brasil como agora. E, a princípio, pelo que os especialistas indicam, isso está acontecendo porque as pessoas querem aproveitar o fim de ano. Só para a gente ter uma noção, o teste sorológico, que é aquele feito nas farmácias, chegou a uma média, no final de novembro, de 110 mil realizados por semana, segundo a Associação Brasileira de Farmácias. Isso é o dobro do registrado no pico da pandemia em julho. A gente vai ouvir o que fala o presidente da Abrafarma, o Sérgio Mena Barreto, falando que não há risco de faltar testes, só que a procura tem sido tão grande, Joel, que esse exame, que dá o resultado em 20 minutos, pode levar até 5 dias para ser agendado. A gente não tem tido muito problema de abastecimento, não. A gente está com problema de agendamento. Muitas vezes as pessoas não conseguem agendar na farmácia. Então, às vezes você passa 3, 4, 5 dias para conseguir um slot numa farmácia. Provavelmente, ou as pessoas estão com mais sintomas, ou estão em torno de pessoas que estão doentes, ou estão saindo muito mais, ou seja, estão em ambientes que provavelmente provocam a exposição. Aqui a gente ouviu um representante da Associação Brasileira de Farmácias, já que é lá que são feitos os testes rápidos. O PCR, que é aquele que indica se a pessoa está transmitindo, está contaminada naquele momento, é feito em laboratórios. Por isso a gente vai ouvir a palavra também da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, falando a respeito do aumento desses casos e quando o PCR é de fato eficiente. Como a carga viral varia de pessoas para pessoas que estão infectadas, é recomendável que o teste molecular seja feito por volta do 4º dia depois do aparecimento de sintomas. Já para quem está sem sintomas, pode acontecer também de, na fase inicial, o teste ainda se apresentar como negativo. No caso do PCR, Joel, o aumento, da procura por ele foi de 25% agora no começo de dezembro. E a gente vai ouvir o que fala o representante de um laboratório que tem sede em 5 estados do país, falando que por lá o aumento foi muito maior. A gente vai ouvir o Alessandro Ferreira, ele é vice-presidente do Grupo Pardini. Nos primeiros 15 dias do mês de dezembro, a gente percebeu um aumento de mais de 70% nessa procura em relação ao mesmo período do mês de novembro. Pelos dados epidemiológicos no Brasil, é um aumento no número de doentes, o que faz com que as pessoas precisem realizar mais testes de RT-PCR. Então, a gente ouviu aí os especialistas em todas as áreas, Joel, comentando o aumento de busca por testes. Mas será que isso é seguro? Será que isso não é seguro para essa época do ano? Eu já peguei um furo aí. Na sua reportagem, eu já peguei um furo que não garante que a gente vá proteger alguém que a gente ama fazendo o teste, que é aquele período de 4 dias. Por exemplo. Não é? Você tem que fazer o teste depois de 4 dias do PCR. início dos sintomas. Isso. Não é? E quem está fazendo o teste hoje não tem sintoma nenhum. Não é? Então isso não é uma garantia, pelo que eu percebi. Fora a questão dos assintomáticos, né? Tem isso também. E é para falar sobre isso que a gente está agora na linha com a Raquel Stucci, ela é infectologista da Unicamp. Doutora, obrigada por nos atender, uma boa tarde. Oi, doutora, bem-vinda. Olá, boa tarde, Joel, boa tarde, Ana Paula, é um prazer estar aqui conversando com vocês. O prazer é todo nosso. Vou deixar direto para o comentário da senhora, então, a respeito dessa reportagem, essa busca desenfreada pelos testes para resolver o fim de ano das pessoas. Serve? É seguro ou não? É segura, exato.
Olha, o Joel, se fosse para eu falar em 30 segundos, o Joel já falou o que eu falaria. Não serve. Não serve. Né? Nenhum dos exames, se negativos, do RT-PCR, se negativo, ele não é garantia de que nós não... Se eu peguei o vírus ontem, né, como o Joel até comentou, que foi a fala também do colega, se eu peguei o vírus ontem, daqui 2, 3 dias ele vai estar positivo e eu vou transmitir, e o exame está negativo. E mesmo quem tem o vírus, a PCR tem 30% de falso negativo, né? Então a gente trabalha aí com 70% de exame positivo só. Portanto, o exame negativo, ele não dá segurança para ninguém. Então, se nós formos, né, para nos encontrar com as pessoas de maior risco de adoecimento, avós, tios, né, já idosos ou com comorbidade, primeiro o ideal é não ir, cancela, deixa para depois, né? A gente já ficou um ano assim, por 2 semanas não vale a pena estragar todo o esforço. Agora, se for, máscara, distanciamento, não é para abraços e beijos e higienização das mãos. A sorologia é a mesma coisa. O teste rápido de sangue não serve para nada, 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 nada.